Hoje nós vamos rever as top 10 lutas no MMA em que o jiu-jitsu entrou em cena e reverteu o cenário. Como diz o nosso amigo, nosso querido André Azevedo, narrador oficial do UFC aqui no Brasil, Deus perdoa, o jiu-jitsu não. Então a gente vai ver reviravoltas, seja pelo amplo favoritismo do oponente, ou então pelo atraso que ele estava levando ali até encaixar a finalização. Já deixa seu like, se inscreve aí para fortalecer a nossa parceria. Na top 10 nós temos a brasileira Gabriela Fernandes contra Wang Kong. Wang Kong era a grande estrela da noite, ela faria aqui na ocasião a estreia ali no UFC, ela estava invicta e havia uma grande expectativa por sua estreia. Ali na pesagem nós vemos que ela já provocou bastante, ela estava muito confiante, muito mesmo, ela achava que ia liquidar facilmente a fatura contra a brasileira e a confiança é aquela coisa, né? É muito bom e é normal que o lutador tenha confiança, mas quando ela se excede, acaba sendo um gás de combustível para o seu oponente. E foi o caso aqui contra a brasileira. Indo ali para a luta, as duas se estudaram bastante, mas a Wang, que era muito forte em strike, ela era muito rápida, muito versátil, e a estratégia dela era basicamente atingir ali a linha de cintura da brasileira. Acho que para minar o gás, né, ou entrar uma finta ali, a brasileira começar a sentir e de repente soltar um high kick. Mas a brasileira estava muito bem preparada, não deixou as investidas da Wang de graça, ela sempre tentava ali retornar, né, contra-atacar, e a brasileira foi muito bem, apesar do amplo favoritismo da Wang. Quando foi aí no segundo round, olha esse diretaço que a Gabriela acertou, né? Muito, muito top. E aí o que acontece? A Wang levou esse direto, caiu, knockdown, e ela já foi dando as costas para a brasileira. E a brasileira tem um chão afiadíssimo. E aí o que aconteceu? O brasileiro não perdeu a oportunidade, já colocou ali os ganchinhos, e espalhou o frango e foi ali pro mata-leão. Então o jiu-jitsu entrou em cena e reverteu essa história que era ampla favorita, a chinesa era ampla favorita. Para você ter uma ideia do favoritismo da Wang, ela era muito, mas muito favorita nas casas de apostas. Para a gente ter um grau comparativo, para você ter um retorno de R$100 para ganhar R$100 numa vitória da Wang, você tinha que investir R$720. Já para obter os mesmos R$100 de retorno com a vitória da Gabriela, você tinha que entrar com apenas R$25. Olha a disparidade aqui. Então a Gabriela literalmente quebrou a banca contra essa chinesa marrenta, né? Fantástico. Na top 9 nós temos a luta entre Paul Craig e Ankalaev. E aqui qual que era o contexto, né? O Ankalaev estava invicto, ele estava fazendo a sua estreia aqui no UFC e o Paul estava vindo de 2 derrotas, com uma pressão nas costas ali de forma absurda, né? O Ankalaev já veio mostrando muito bem o seu jogo, montou aí nessa ocasião, aplicou quedas ali, que é um dos fatores que ele tem de forma positiva, só que ele ganhava os 3 rounds, primeiro, segundo e terceiro de forma muito clara, tá? E ali no finalzinho da luta, ele bota uma pressão ali, contra a grade, e o Paul consegue encaixar nos últimos 10 segundos. Ele conseguiu encaixar esse triângulo. E até ele ajustar ali, faltando apenas um segundo, o Ankalaev bateu e a luta foi revertida pelo lindíssimo triângulo do Paul. E acho que o Ankalaev não tinha noção, né, do tempo de luta ali, apesar que toca ali o sinal dos 10 segundos, mas ele deve ter ficado desnorteado e muito indignado, né? Na sua estreia, faltando 1 segundo, bater ali para esse triângulo, e o Paul realmente se saiu aí vencedor, encaixando um triângulo, faltando 1 segundo. Literalmente, o jiu-jitsu entrou em cena e salvou a cabeça do Craig nessa luta. Na top 8, nós temos a lendária luta entre Nate Diaz
e Conor McGregor, né? Uma das lutas ali que teve mais provocações dos bastidores, na pesagem, os caras se alfinetaram o tempo todo. E qual que era o contexto aqui? O McGregor, ele era campeão de sua categoria, peso pena. Ele estava subindo ali para o peso leve. E, a princípio, ele enfrentaria o brasileiro Rafael dos Anjos. Só que a 11 dias da luta, o Rafael acabou se machucando e ofereceram essa luta para o Nate, para ser meio que ele um peso casado, né? Mas o Nate acabou encarando, né? E esse foi o contexto. E aí, a rivalidade, os dois nem se cumprimentaram. O McGregor com uma trocação muito afiada, sempre com esse direto dele, que é muito perigoso, né? Vai de longo alcance. E aí teve esse momento da luta aí, ó, que o Nate dá essa quedinha, né? E olha o que vai acontecer aqui, ó. O McGregor conseguiu fazer uma raspagem muito bacana aqui, porque era um sinal que ele estava também investindo ali no treinamento da luta de solo, né? Veja que nessa posição, ó, ele faz ali um ganchinho com as duas pernas e tá travando aqui, ó, com o seu braço direito o calcanhar esquerdo do Nate. E ele faz ali com a sua perna direita, o McGregor, a alavanca para poder fazer a raspagem, né? É uma raspadinha clássica aí de jiu-jitsu, mas que ele conseguiu executar com sucesso aí, ó, revertendo a posição. Muito bacana, né? E aí no segundo round, o McGregor sentiu bastante, né? Talvez ali um pouco do peso, ele estava subindo de categoria e ele já estava bem cansado, tentou entrar com essa queda aí, que não foi bem sucedida, deixou o pescoço, e aí aqui ele sofreu bastante, né? A gente viu que ele com as costas no chão ainda tinha muito que melhorar, o jiu-jitsu não estava afiado, e entrou em cena aqui o faixa preta do César Gracie, né? O Nate Diaz é preta do César Gracie. E aí só foi fazendo as transições até chegar nas costas e finalizar o McGregor. Ainda meteu ali o duplo bíceps, né? E aqui uma reviravolta fantástica, já que o McGregor, na ocasião, era amplo favorito também contra o Nate Diaz. Na top 7, nós temos uma luta que foi muito marcante aqui para a época, tanto que ela entrou no Hall da Fama do UFC, que é o Frank Trigg contra o Matt Hughes. Essa luta, ela de fato marcou uma geração, foi uma guerra, e aí nesse momento aí, o Frank atingiu um golpe baixo contra o Matt, só que foi não intencional, e o juiz não percebeu. E aí o Frank se aproveitou da situação e desceu o carro, né? Chegou na montada, a gente vai ver que ele até pega as costas, quase encaixou o mata-leão, até que o Matt, que era muito forte, né? O cara tinha um wrestlingzão absurdo. Ele faz uma reversão ali, ó, leva o cara até o terceiro andar e dá essa queda aí absurda, né? E aí botou pra moer, foi pra montada, até que o Frank também deu as costas e ele encaixou esse mata-leão também, revertendo a luta de forma fantástica, né? Aqui foi uma reversão interessante, porque ele estava quase sendo finalizado no mata-leão, reverteu, conseguiu botar para baixo, né? Aguentou bem a pressão e finalizou também ele com o mata-leão, levando o público ao delírio, né? Essa era a segunda vez que eles se enfrentavam, a primeira também o Matt havia vencido, e aqui ele se manteve como campeão da categoria, né? Muito bom. Na top 6 nós temos uma das lutas mais épicas dos pesos pesados, que é essa guerra de dois monstros aí, dois gigantes na categoria peso pesado, Brock Lesnar contra Shane Carwin. Eu lembro que eu assisti essa luta ao vivo e ela foi muito empolgante, muito empolgante. Brock Lesnar, ele era o atual campeão da categoria, mas estava algum tempo, né, afastado ali por conta de um problema de saúde, ele tinha diverticulite, parada braba. E o Shane era o campeão interino, né, nesse período em que o Brock ficou afastado das lutas. E aqui foi a parada para resolver de vez quem era o detentor da parada toda, né? O Shane Carwin estava invicto, e aí o Brock Lesnar já tentou botar para baixo ali de forma absurda, o cara era um tanque, mas o Shane Carwin era muito bom, né? Ele botou ali literalmente o Brock para correr. Nesse momento aí, ó, eu imaginei que o juiz fosse interromper a luta. O Shane veio com muita sagacidade, né, muita vontade ali de acabar a luta. Só que na verdade isso acabou se tornando um problema, né? Ele deu um sprint ali tão absurdo
que ele acabou cansando. O Brock teve toda a questão, né, de suportar ali o ataque, ó, o Shane cansou. Quando foi no segundo round, o Brock Lesnar botou para baixo. E aqui nós vamos ver uma transição, olha, alto nível aqui do Brock Lesnar, hein? Ele tá numa posição ali de meia guarda, fechou mão com mão, ó, ele vai deu um soco na costela e aqui na lateral do crânio do Shane, provocando o Shane a cometer uma falha, né, um erro, para que ele estique esse braço esquerdo e o Brock comece ali uma transição para uma posição de katagatame. Olha, ele estica o braço, ó, encaixou, deu mão com mão, ali é uma questão de transição, ó, foi para montada e agora vai partir para o relógio, né, para o katagatame, até encaixar, e o Shane não teve jeito, né, teve que bater e o público foi ao delírio. Essa luta foi surreal e o katagatame, né, o jiu-jitsu aí, entrou para salvar a pele do Brock Lesnar, que estava tomando um atraso nessa luta. Na top 5 nós temos a luta entre Emelianenko Fedor e Fabrício Werdum, e essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores zebras da história do MMA. Por quê? O Fedor era aquele cara que era um trator, né? O melhor peso pesado da época, estava quase uma década sem perder, um cartel de 31 vitórias, apenas uma derrota. Ele estava a 28 lutas invicto. E esse era o contexto, né, contra o Fabrício Werdum. O Werdum tinha um histórico de especialista, né, em solo, em jiu-jitsu, mas apesar de suas habilidades de chão, era esperada a vitória do Fedor, né? E a luta foi extremamente rápida. O Fedor já caiu para dentro na trocação, deu um knockdown ali no Werdum. E ali, nessa entrada afobada dele, num dado momento, o Werdum acabou encaixando ali esse triângulo, foi posicionando, até que o Fedor teve que bater, né? Então aqui, literalmente, o jiu-jitsu não perdoou. E aí caiu por terra, né, uma invencibilidade de década ali, que era o Emelianenko Fedor, e o Werdum se consagrou como sendo um dos maiores pesos pesados da história. Na top 4, nós temos uma luta também muito marcante, que foi entre o nosso brasileiro Rodrigo Nogueira, Minotauro, e o Mirko Cro Cop. Eles estavam disputando o título interino dos pesos pesados. O Minotauro já havia sido campeão, estava tentando retomar ali o seu cinturão. E aqui basicamente era uma guerra de estilos, né? O Minotauro representando o grappler, jiu-jitsu, e o Cro Cop era um strike ali mortal, né? Ele tinha uma patada, um chute que era absurdo. E eu, particularmente, acho que ninguém teve um high kick, um middle kick, né, aquele chute médio ali, igual ao do Cro Cop. Era sinistro, o cara não era normal. E aí teve um agravante aqui, que o Minotauro ele tinha um problema em um dos olhos, né, ele não tinha a visão total do olho. E aí, num dado momento, né, ainda na infância, ele fez uma cirurgia, colocou uma lente, né, ele conta essa história, para poder ter a visão recuperada, né, restaurada naquele olho. E aí, dias antes dessa luta, fazendo sparring, essa lente se movimentou, né? E aí a luta já estava marcada, já estava próximo da luta. E isso atrapalhou demais a visão ali do Minotauro, principalmente para fugir ali das investidas do high kick do Cro Cop, né? Então tinha um pouco desse contexto, ó. Os corners do Minotauro ficavam o tempo todo pedindo para ele girar, e no caso ali, para ele girar para a sua esquerda, no intuito de fugir, né, do ataque ali do Cro Cop, mas teve um momento que entrou. Ó. O Minotauro ficava chamando a luta pro chão, o Cro Cop obviamente não era bobo, né, não queria, mas esse chute aí entrou, ó, e esse chute foi tão sinistro que o Minotauro acabou defendendo ali, né, alguns protegendo com o braço, fazendo com a guarda, que o Minotauro revela, a gente vai ver aí, que ele teve que operar os cotovelos por conta desse chute absurdo desse cara. Mano, esse cara, de fato, não era normal. O Werdum, né, que a gente acabou de ver, também relata que já foi parceiro de treino dele, e o cara usava 2 camadas de proteção ali na caneleira, mas quando ele batia, a dor era insuportável, né? O cara era surreal. Então, sempre, toda luta contra o Cro Cop, ele tinha que ficar ali bem atento com esses ataques. E aí, no final do primeiro round, ó,
Ele conseguiu acertar esse high kick ali que é tão temido, sacudiu o brasileiro, mas foi salvo literalmente pelo gol aqui nessa ocasião. No segundo round, o Minotauro finalmente conseguiu dar esse double leg, né? E aí tinha a vantagem, né? O Crocop de costas pro chão era uma tartaruga. O cara não tinha base nenhuma de chão. E ele era até muito criticado por isso, né? Que era um lutador de alto nível com um chão literalmente quase zero. E aí foi uma questão de tempo, né? O Minotauro passou a guarda ali igual se passa de uma criança, já chegou na montada, começou a amassar e fez ali o bote no upa, ó, com o braço alavancando dessa forma aí, encaixando esse armlock lindíssimo. É um dos armlocks mais bonitos, sem sombra de dúvida, que a gente já viu na história do MMA. Até como ele fez ali, né, a alavanca para poder encaixar perfeitamente esse armlock e aqui reverter uma das lutas mais difíceis ali da sua carreira com essa linda finalização. Aí no top 3 nós temos outra luta entre gigantes, aqui no caso Brock Lesnar contra Frank Mir. Essa luta marcava a estreia do Brock Lesnar no UFC. O cara já tinha sua fama, né, de ser um wrestler acima da curva, e o Frank Mir era aquele cara que tinha um gil absurdo, né? Ele estava aqui nessa ocasião retomando a sua volta ao octógono por conta de um acidente de moto que quase encerrou precocemente a sua carreira, e ele fez ali as boas-vindas contra o Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar já botou para baixo, era o estilão deles, de botar para baixo e botar para moer, né? Então ele estava ali amassando bastante o Frank Mir, que tinha uma guarda muito boa, mas ele acabou acertando golpes na nuca, né? E aqui esse juiz ele era bem categórico em proibir isso e acabou tirando um ponto do Brock Lesnar. A luta voltou, mas olha aí, o Brock Lesnar via para moer, né? Até que, num dado momento, o Frank Mir conseguiu encaixar essa leg lock aí de forma absurda. Olha, observe bem aqui em câmera lenta, o momento em que o Frank Mir encaixa a posição e a tração, né, que o Brock Lesnar dá para tirar a perna da posição. Ó. Repare onde a cabeça do Frank Mir está, aqui rente à linha, e onde ela vai parar aqui, ó, viu? Olha, a cabeça dele estava ali, ó, depois da linha. O tranco que o Brock Lesnar dá para tentar arrancar a perna foi tão absurdo que ele se movimentou lateralmente dessa forma. Mas o Frank Mir, irmão, ele ia para arrancar a perna. Se naquela luta do Vitor Belfort contra o John Jones, o Vitor tivesse essa sagacidade aqui para arrancar mesmo o braço, no caso, na ocasião ali no armlock encaixado, certamente o John Jones tinha batido. Aqui o Frank Mir encaixou e botou para moer. Olha aí, ó. Olha o tanto que ele avança segurando bem a posição. E aí não teve jeito, ninguém. Teve que dar uns 3 tapinhas mesmo de forma desesperada. E o Frank Mir, apesar de achá-lo um falastrão, um cara meio babacão, mas essa luta eu lembro também, assisti ao vivo, foi uma reviravolta impressionante, né? Que o jiu-jitsu ali acabou prevalecendo, porque senão o Brock ia quase matar essa criança aí. Então, muito bom. Na top 2, nós temos também a memorável luta entre o nosso Spider e o falastrão Chael Sonnen. Todos sabem que hoje eles são amigos, né? Mas eles protagonizaram uma das rivalidades mais épicas, mais marcantes aí na história do UFC. O Sonnen era muito falastrão, falou de todo mundo, falou da esposa do Spider, falou dos irmãos Nogueira, né? Então ele criou um ambiente hostil, né, de muita rivalidade ali, na própria encarada os dois, né, quase se estranharam, e o Sonnen veio para moer, né, ele estava muito afiado, ó. O Spider parece que estava meio estranho nessa luta, né, depois até saiu ali uma notícia de que ele estava com uma costela fraturada, enfim, a gente viu 4 rounds, parece que era um replay, né, o Sonnen até telefone deu, ele botava para baixo e ficava ali amassando no ground and pound, né? E quando a luta parecia estar perdida, o Spider conseguiu encaixar esse triângulo aí absurdo, né? Foi um triângulo levando para o armlock, mas a habilidade do Spider ali foi a coisa muito, muito fina, né? A forma como ele fica ali esperando, com paciência, segura ali o braço do Sonnen,
O Sonny, acho que ele já não imaginava mais no quinto round ali que essa posição fosse encaixar, mas o Spider coloca a perna esquerda, faz o pêndulo ali com o seu quadril e sua perna, joga a outra perna de forma muito poética, né? Então foi uma finalização muito fantástica ali, ó. Ele cai, joga a outra e o triângulo entra ali redondinho para infelicidade do falastrão Chael Sonnen. Então essa é a top 2, sem sombra de dúvidas, uma das reviravoltas mais marcantes da história do MMA. Na top 1 não tinha como ser outra luta, nós temos essa guerra aí entre o nosso brasileiro Rodrigo Minotauro e o gigante Bob Sapp. Essa luta para mim foi uma das mais escrotas da história do MMA. Aqui o Minotauro era o campeão do Pride e ia enfrentar essa aberração, né? O cara tinha 1,96 m e pesava nada mais nada menos do que 50 quilos a mais do que o Minotauro, né? Então houve muita expectativa ali na imprensa, entre os japoneses, como o Minotauro iria se sair nessa luta. O Bob Sapp, ele era jogador de futebol americano, tinha migrado ali para o contexto da luta, era muito explosivo, muito forte, e o cara estava totalmente dopado, né? Nessa época não tinha esse controle como é feito hoje no UFC, e o Minotauro até relata também no podcast, e você vai ver aí que quando ele viu o cara ao vivo, né? Aquele tamanhão todo ali, ele tremeu na base, né? Olha a bucha que ele ia enfrentar. E a luta se decorreu já de cara assim, ó. Minotauro tenta botar para baixo e o Bob Sapp, ali na brutalidade e ignorância básica que ele tinha, já dá esse pilãozão que quase aleja o brasileiro. Caiu de cabeça. Minotauro depois faz essa omoplata de mão para reverter, muito fantástica. Mas o Bob Sapp amassava ali no ground pound. Olha o braço dele, ó. O braço dele já chegava direto na cara do Minotauro, né? Só que aí o cara foi cansando, né? Era muita massa magra, o Minotauro era muito resiliente, aguentava muita pressão. E aí, nesse momento, novamente, uma omoplatazinha de mão, ele consegue ali chegar na guarda. E aqui era outro tartaruga, né? Bob Sapp de costas pro chão era travado total. O Minotauro foi ali encaixando até que conseguiu chegar numa posição de armlock e arrancou literalmente o braço do gigante, fazendo com que esse público, né, ali era 70, 80, mais de 100 mil pessoas, fosse literalmente ao delírio, como a top 1 reviravolta em que o jiu-jitsu entrou em cena e reverteu o cenário. Então é isso, aqui se encerra esse vídeo, espero que você tenha gostado, comenta aí se você concorda, discorda, qual luta em que o jiu-jitsu entrou em cena e que você acha que ficou de fora dessa lista. Vamos pra cima. Os